tem nos dado como igreja de estarmos no templo para recebermos da parte de Deus a sua palavra. Nós vamos dar sequência de onde paramos a semana passada, em nome do Senhor Jesus. Nós falamos no versículo 10 do capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, e a gente vai dar sequência e consequentemente entrar nos outros textos, né? 2 Timóteo capítulo 1, verso 10, onde ele diz que na segunda parte, a gente vai ler o versículo todo, mas como nós trabalhamos a semana passada a primeira parte do versículo 10, nós hoje vamos trabalhar a segunda parte do verso 10 em diante, né? Mas vamos ler o versículo 10 todo. E que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei que tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amém, amados? Amém. Então, como foi lido aqui, no versículo 10, Jesus trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Luz fala de clareza. A luz, ela traz clareza. Entenda, irmãos, que a lâmpada não é a luz. A luz é refletida pela lâmpada. Nós somos a lâmpada e Jesus é a luz. Nós só refletimos luz se Cristo estiver em nós, a fim de que Ele seja refletido através de nós como lâmpadas, não é? A lâmpada, ela sozinha não funciona. Ela pode estar aqui, ó. Mas se ela não tiver a energia para produzir luz, não tem valor nenhum, não é? Então, quando fala de luz, fala de claridade, de clareza das ideias. E Jesus trouxe luz. E dentro desse contexto da luz, Ele trouxe a vida. E a gente precisa entender que vida não é só o fato de estar existindo. Porque, um exemplo, essa cadeira que a gente senta, esse microfone que a gente usa, esse púlpito que a gente usa, ele existe, mas não tem vida. Porque são seres inanimados. Eles não têm em si vida. Então, luz traz clareza, traz entendimento, traz sentido. Ao que? A vida. O entendimento. E depois disso ele diz imortalidade. Ou seja, quando eu tenho a clareza, compreendo a vida, eu passo a viver a imortalidade. Como assim? A partir do momento que eu entendo, dentro do contexto, daquilo que realmente a vida é, à luz dos ensinamentos de Jesus, eu passo a entender quem eu sou em Cristo, onde eu estou e para onde eu irei. E uma das questões que a gente precisa entender que quando a gente compreende realmente de fato o texto na sua essencialidade,
nós não nos iludimos, não nos enganamos com as coisas que acontecem, que estão acontecendo e que vão acontecer. Porque você não sabe amanhã o que vai acontecer. E é natural da nossa parte, né? É natural da nossa parte nós nos confundirmos, nós perdermos o tino da coisa. Está em nós, na nossa naturalidade. Porque o homem natural, diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios 2, 14 e 15, ele diz que o homem natural não compreende, porque é carnal. Aí ele diz no verso 15, mas o homem espiritual, ele discerne tudo, e ele de ninguém é discernido, ou seja, ele entende a vida de fato como ela é. Quando a gente, irmãos, vive a realidade do Evangelho, a gente não se embaraça. Veja o que é que Paulo diz na carta aí, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Veja o que é que Paulo diz. Verso 3 e 4, Paulo diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom de Cristo Jesus. Entenda, a gente tem o hábito de chamar a igreja de hospital, mas a igreja é um quartel. Um quartel. E soldados, eles se ferem, se machucam porque estão em batalha, nós estamos em guerra. E a nossa guerra não é contra a carne, nem o sangue, ou seja, não é contra coisas naturais, mas contra as potestades. Que estão nas regiões celestiais. Contra seres espirituais que nós não vemos. Nós não estamos vendo, mas eles estão agindo. As coisas espirituais, se você crê ou não, elas interferem no nosso cotidiano. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: andai em espírito. E assim, você não vai entrar, não vai praticar, não vai executar as obras da carne. Porque na nossa constituição espiritual e corpo, nós temos o relacionamento com Deus, nós temos o nosso relacionamento emocional com as nossas próprias emoções, há um conflito contínuo e constante, e nós temos um relacionamento com os nossos desejos e sentimentos e vontades. E dentro desses três, a gente tem que buscar um consenso, e o consenso a gente só alcança pelo entendimento do Espírito Santo. E Paulo diz aqui no verso 4 do capítulo 2 de 2 Timóteo, ele diz: nenhum soldado em serviço. Você está em serviço? Sim. Você está em serviço? Sim. Você está no exército? Sim. Então não se embarace, não se enrole. Não, olha, nenhum soldado em serviço, olha o que o Paulo diz, não se permite. A minha tradução é a tradução King James atualizada, né? Tem revista e corrigida, que fala diferente, mas as palavras são sinônimas, mas o sentido é o mesmo. Ele está dizendo aqui bem claro: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida. Ninguém que milita se embaraça Com negócios dessa vida. Militar
é lutar, não é? Porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para onde? Para a guerra. Olha, você foi chamado para a salvação, para receber, você recebeu luz, vida e imortalidade. Não é o que a gente leu no capítulo 1, verso 10, a segunda parte do verso 10 da segunda carta do Timóteo? Luz, vida e imortalidade. Entendimento para entender a vida e viver essa imortalidade. Então você não será, escute bem, imortal quando morrer. Você já se tornou imortal quando recebeu Jesus. Por quê? Porque no dia da volta de Jesus você vai ressuscitar. O seu corpo não ficará no pó da terra, mas ressuscitará, receberá um corpo glorificado para viver a imortalidade na eternidade com Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Esta é a contrapartida positiva. Foi por meio de sua morte e ressurreição que Cristo destruiu a morte. É através do Evangelho que ele agora revela o que fez e oferece aos homens a vida e a imortalidade. Embora só Deus possua vida e imortalidade em si mesmo, Cristo oferece tanto a vida quanto a imortalidade a todos aqueles que nele creem. E como soldados, nós fazemos parte do exército de Deus e o nosso general é Cristo. E nós devemos estar debaixo de sua direção. E não vermos o mundo como os pagãos veem. Jesus fala isso lá no capítulo 6 de Mateus. Quando ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino. Quando a gente fala de reino, a gente tem que entender que reino é fazer a vontade, é rejeitar o pecado, é estar dentro do contexto da palavra. Porque quando a gente rejeita, Deus traz a nós o que a gente precisa. Veja o testemunho que Clarinha deu agora à noite. Deus mandou ela dar. E ela, mas Jesus, eu só tenho esse. Jesus vai faltar. E até que ela se prontificou em obedecer. E quando ela se prontificou, Deus trouxe. Ou seja, prioriza o reino, que eu trago o que tu precisas. E Deus traz mesmo. Deus não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometendo ele, não fará? É tanto que a palavra de Deus diz no capítulo 5 de Eclesiastes que nós não devemos fazer voto e não cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. Tolos. Gente que não tem palavra, gente que não tem honra. E o texto sagrado é claro. É claro. Louvado seja Deus. Em João, capítulo 5, vamos ver, João, o Evangelho de João, capítulo 5, Jesus reforça exatamente essa expressão do apóstolo. Quando Jesus diz em João capítulo 5, verso 24 ao 26, Jesus diz: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Veja, observe, ele não diz assim, terá. Porque se ele usasse a palavra terá, estava falando para o futuro. Mas ele diz tem no presente.
já tem, já desfruta da vida eterna. Entenda o motivo de suas lutas. O diabo quer que você perca a sua coroa, a sua salvação. Luta para que você desista, olha, trazendo o que para a vida do crente? Embaraço. Eu não estou falando aqui de você se eximir, fazer que o problema não existe, fazer de conta que não está acontecendo. Mas a Bíblia diz que você deve enfrentar com tranquilidade. O que você pode fazer, amém. O que você não pode fazer, está nas tuas mãos, Senhor. E o que o Senhor fizer, é bem feito. Confie no amor de Deus. Interessante, irmãos, é que a gente, quando vai para o ponto de ônibus, a gente confia no motorista que está conduzindo o ônibus, sem questionar. Vai pegar um avião, não conhece nem o piloto, nunca nem viu, mas entra no avião tranquilo. Ou não? E você, muitas vezes, muitos de nós entregamos nossa vida a Cristo e ainda ficamos, será? Será? Confie que Ele está cuidando de você nos mínimos. O motorista de ônibus eu confio, no avião. Eu entro, mas confio. Tu ainda confia no motorista de ônibus? O de ônibus eu confio. Não é? O Avião. motorista de ônibus, ele, muitas vezes, antigamente, eu não sei hoje, né? Mas conheci muitos motoristas de ônibus que nem o nome sabia assinar. Mas eram bons motoristas. Um piloto, para ser piloto de avião, ele tem que ter grau superior. Não é? 40 horas de voo, cada hora de voo que ele paga, olha, para ele fazer o curso para ser piloto, ele paga R$1.000 por hora aula. Ele paga para R$1.000 por hora aula. Para ele se formar, ele tem que ter 40 horas aula. Ou seja, ele paga R$40.000 para se tornar um piloto. Você está entendendo? Tem que ter preparo. E mesmo assim, acontece acidente, porque homens falham, máquinas falham. Quem não falha é Cristo. Cristo não falha. Cristo não falha. E ele está dizendo aqui, continuando a leitura de João 5, em verdade vos asseguro que quem ouve a minha palavra e crê, que confia naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte, ou seja, não vai mais passar pelo juízo final. Ele já está com a vida garantida, porque creu em mim. Já está com a vida garantida, amigos. E ele continua dizendo: mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que e já chegou, não vai chegar não, viu? E já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E todos nós aqui estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas quando nós ouvimos a voz dele e cremos, ressuscitamos, passamos da morte para a vida. E no verso 26 ele diz: pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em
em si mesmo. Ou seja, quem tem um filho tem vida. Não entrará em juízo. Saiu da lista de condenados e foi para a lista de absolvidos. Porque os seus pecados foram apagados pelo precioso sangue de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Teremos um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual e celestial, semelhante ao corpo de glória de Cristo Jesus. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 42 ao 44, Paulo diz: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Tem tradução que diz imortal, incorruptível, não é? Verso 43: é semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Isso é um privilégio que Deus dará aos que lhe servem. Porque Jesus trouxe o quê? Luz, vida e imortalidade. Nenhuma outra religião, se é que nós podemos chamar evangelho de religião, porque evangelho não é religião. Nenhuma outra. Todos os seus fundadores, principalmente o Islã, o Maomé, um homem mau, perverso, maligno, assassino, que incentiva os seguidores do Islã a matar, destruir, abusar. Milhares de pessoas que não querem seguir os seus preceitos. O Evangelho é a única religião que mostra. E a pessoa tem o direito de dizer não ou sim. As outras religiões não querem nem ler a Bíblia. E nós, os cristãos, lemos os livros das outras religiões para entendê-las. Entendê-las, não segui-las. A palavra de Deus nos recomenda que nós devemos ler, observar tudo e reter o que é bom. Então, muitas vezes a gente lê um livro da doutrina espírita, da doutrina umbandista, do catolicismo, não é porque a gente quer seguir, é porque a gente quer conhecer como é que eles pensam, como eles praticam e se batem com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eles nem a Bíblia querem ler, porque o demônio sabe, se eles lerem a Bíblia, debaixo da orientação e da iluminação do Espírito Santo, eles não serão mais as mesmas pessoas. E Paulo diz que nós teremos um corpo semelhante ao corpo de glória de Cristo Jesus. Vamos lá, Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, verso 21. Filipenses 3 e 21, o apóstolo Paulo diz. Vamos ler o 20 e o 21. Filipenses 3, 20 e 21. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que
glorioso, olha, semelhante ao corpo glorioso de Jesus, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Oh, irmãos, como nós precisamos conhecer mais a Deus. Como é admirável a vida do apóstolo Paulo, que não temia a morte, ao ponto de dizer: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Porque se eu viver, estou trabalhando, se eu morrer, estou com o Senhor. Enquanto muitos de nós estamos preocupados agora com a questão, né? Últimos dias, hoje é 23, faltam 7 dias para acabar o ano de 2025. E tem pessoas preocupadas com sapato, com roupa. Não estou dizendo que é errado, não. Mas enquanto muitos estão preocupados com isso, eu vou comprar uma roupa branca para romper na praia, dar 7 pulinhos, pular 7 ondinhas, para o meu ano ser próspero. Vou vestir amarelo, porque amarelo é símbolo da riqueza, para ficar. O que traz a verdadeira prosperidade é viver a palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque tudo quanto fizer, prosperará. Aí o crente passa, né, com a roupa simples, sem muito espanaviado. Aí o ímpio que não serve a Deus, ele é um coitado, tá aí, final de ano, aquela mesma roupa que estava no mês passado. E porque é crente, diz que é filho de Deus, aquela roupa simples, e a gente aqui tudo em roupa nova. Coitado, meu Deus. As vestes que devemos lutar para preservar são as vestes espirituais, que não haja mancha nas nossas vestes espirituais. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestes limpas lá dentro. Se você for depender de mim, ou ao sistema, até mesmo dentro do sistema religioso, rapaz, você vai ter uma atividade, tu vai me ver com o mesmo paletó. Mas sim, esse paletó novo. Por quê? Você não tem outro, não? Mas não tem. Esse aqui está tão bom. Estou vestido, irmão. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Porque aqueles, como diz o apóstolo Paulo, que a gente passou por esses textos, que aqueles que buscam ficar ricos transpassarão sua alma com dores. Busca a riqueza dos céus, o reino dos céus. E se Deus quiser te enriquecer, Ele cria meios, Ele cria situações, Ele abre portas e traz a você todas as dádivas da terra. Ele traz. Amém? Amém. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. De acordo com John Stott, essas grandes verdades sobre a salvação podem ser resumidas em 5 etapas. De acordo com John Stott, opinião dele, visão dele, pensamento dele. Primeiro, o dom eterno da graça. A nossa salvação veio por uma dádiva de Deus. O dom eterno da graça. Ou seja, Deus doou o seu favor a nós homens por meio de Jesus, o nosso Salvador. Porque pela graça sois salvos. Isto não vem de nós, é dom de Deus.
uma dádiva de Deus. Segundo, o aparecimento histórico de Cristo Jesus para destruir a morte. É o que está escrito aí, ó, atrás da camisa que vocês compraram. O que é que diz assim? O que é que diz aí? Quem lembra? Essa camisa que você comprou aí. O que é que está dizendo aí? Leia aí. Aquele que comete pecado do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Olha aí. Para este propósito, Filho de Deus. o Filho de Deus foi manifestado para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Pronto. O Filho de Deus se manifestou, veio existir entre nós. Veio até nós para destruir. Ele apareceu, como diz Mateus 1,21, para tirar os pecados do seu povo. Ele veio, desceu, foi introduzido na história humana, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Louvado seja Deus. Terceiro, o convite pessoal que Deus faz ao pecador por meio da pregação do Evangelho. Porque a graça de Deus, 2:11 da carta do apóstolo Paulo a Tito. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a quantos homens? A todos os homens. Não é como diz a doutrina calvinista, ele morreu por alguns. Todos os homens, ricos e pobres, grandes e pequenos, pretos e brancos, gordos e magros, Deus ama a todos e faculta-lhe a salvação. Deus não é mau, Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus não criou o homem para o mal, para condenar. O homem mesmo se condena. O próprio Cristo disse: eu não vos condeno, mas a palavra que eu vos tenho pregado, essa vos condenará no dia de juízo. O que eu estou falando, se vocês obedecerem, vão ter salvação. Se não, não tem como. Senhor, e eu? Você ouviu? Ouvi. Você quis? Não. Não sou eu que estou lhe condenando, foi você que está se condenando. Toda escolha tem o que, irmãos? Consequências. O seu futuro depende das suas escolhas agora. Agora. Somente Deus é que muda rotas. A gente está no caminho da morte. Quando a gente diz Jesus, eu te quero. Aí a Bíblia diz assim, ó, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tira a gente do caminho da morte e bota no caminho da vida. Glória a Deus. Quando a gente diz, Senhor, eu estou aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10 fala isso. Invocar, gritar, buscar ardentemente. Não existe problema sem saída, irmão. Aos nossos olhos, pode não ter. Mas aos olhos de Deus, tem saída. Tem saída. Tem solução. E muitas vezes, escute, viu? Muitas vezes Deus vai dizer a você assim, olha, você quer? Quero, Senhor, mas eu não vou lhe dar. Você vai ficar aí. E agora? Paulo disse, Senhor, tira esse espinho na carne, Senhor. Tira de mim, Senhor. E orei uma, e orei duas, e orei três. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12.
quê? Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, continua com o espinho na carne que eu não vou tirar não. Fica com ele aí. Porque sabe por quê, Paulo? Porque eu tenho um propósito nesse teu problema. Olha, nessa tua dor, eu tenho um propósito. Porque, Paulo, vou aperfeiçoar o meu poder na tua fraqueza. Louvado seja o nome de Jesus. Quarto, a santificação moral dos crentes pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai moldando a vida do crente. Quando este se deixa moldar. Porque o crente pode resistir ao Espírito Santo. E quando ele resiste ao Espírito Santo, o que acontece? Ele morre. O Espírito Santo fica falando. Veja, Deus fez a nação de Israel andar 40 anos no deserto. E falando com o povo através da ação do Espírito Santo, usando a vida de Moisés. E o povo foi endurecendo. Aí Deus disse, olha, todos esses que não ouviram, que endureceram o coração, morrerão, não entrarão na terra prometida. Aí Deus foi matando o povo, foi destruindo. Ele foi fazendo isso aos poucos, para que os outros vissem e voltassem, mudassem de opinião. Uns voltaram e se arrependeram, outros não. Aí Deus foi matando. Deus usou vários métodos. Chegou um momento de tanta reclamação, de tanta murmuração, que Deus disse, olha, levanta uma serpente de bronze, Moisés. Bota numa haste de metal. Todas as vezes que o povo começava a reclamar, as serpentes vinham para o arraial e começavam a picar eles e eles morriam. O pecado da murmuração, do xingamento. Rapaz, não tenho nada. Vamos seguir, isso aqui é um exemplo que eu estou dando, viu? Trabalhei o ano todinho, não sobrou dinheiro, eu estou com a mesma roupa. Estás com a mesma roupa, não estás sem roupa. Porque no deserto, foi 40 anos caminhando, a roupa não se envelheceu, não se rasgou. Crianças, olha, que saíram do Egito, cresceram com a mesma roupa. Vê aí, que milagre! Roupa não estica, irmão. O menino crescia e a roupa crescia. O pé crescia e a sandália crescia. É o projeto de Deus no deserto. Você está no deserto, mas você não vai morrer com insolação, porque Deus tem proteção contra a insolação sobre a sua vida. E durante a noite, aqueles que estão armando contra você, Ele vai colocar uma coluna de fogo. E ninguém se aproxima. Uma coluna de fogo durante a noite, guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho paravam. Israel prevalecia. A noite seguia. E a noite para ele parecia dia. Israel prevalecia. Na frente seguia. Por quê? Porque Deus estava lá. Você está no deserto, mas você não está morto. Você está no deserto, mas não está abandonado. Deus está no teu deserto. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Vai ter surpresa. E digo, estou falando que o Espírito Santo está ministrando. E a surpresa é boa. Surpresa boa. Não sei se é para um, eu não sei se é para dois ou se é para todos. Eu sei que é surpresa. Glória ao nome de Jesus.
há anos atrás, né? Eu ainda me lembro de uma quinta-feira que Deus falou aqui que grande era a surpresa e não era boa. E aí foi, irmã Helena. Jesus levou o esposo da irmã Helena, depois levou o nosso irmão Jorge. Foi no cinto de oração aqui de tarde, não sei se vocês lembram. E assim aconteceu. Mas hoje Deus está dizendo diferente. É surpresa e é boa. Louvado seja o nome de Jesus. O deserto pode estar quente, viu? Mas o crente tem protetor solar divino. Tem luminária do céu. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Santificação moral. A gente precisa, irmão, santificar todos os dias. E remover tudo aquilo que é indecoroso, inconveniente da nossa vida, a fim de que nós possamos cada dia viver uma vida mais agradável a Deus. Ter uma vida moralmente guiada pelo Espírito Santo, debaixo das orientações do Espírito Santo. Quinto lugar, a perfeição celestial final, na qual o santo chamamento é consumado. Ou seja, a perfeição celestial final, quando o Cristo, o Salvador, voltar, nós estaremos recebendo o santo chamado: vinde, benditos do Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É claro e evidente, irmãos, que recebemos a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Mas isso não significa dizer que nós estamos isentos de alguns perrengues no corpo, porque estamos em carne e osso. Estamos sujeitos a adoecer, a sofrer com as enfermidades. Mas aqueles que creem no Evangelho de Cristo têm a esperança de ser curados, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Glória a Deus. Ele levou, Ele pode nos curar. Se Ele quiser curar, nós veremos a glória dEle e a igreja contemplará e glorificará. Se Ele não quiser nos curar, nós adentraremos a eternidade e veremos a sua glória. Amém? Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, continue nos sustentando com sua graça e misericórdia, e que nós permaneçamos